Fala nação rubro-negra, eu sou Alan Ferreira aqui do canal Crônica Esportiva RN. Flamengo foi tetracampeão da Libertadores e Flamengo foi campeão da Libertadores. Agora a gente está lá no Mundial de Clubes. Hoje o Flamengo joga contra o Cruz Azul do México. E o assunto do momento é a renovação do Filipe Luís. Renova ou não renova, né? Eu já lanço a pergunta que todo mundo costuma fazer. Você, torcedor, aprova a renovação do contrato do Filipe Luís? Ou você também é a favor de que não, ganhou os títulos, mas o futebol foi abaixo e não tem que renovar? Qual a sua opinião? Comenta aí, deixa aí nos comentários. O segundo ponto, eu vou fazer uma avaliação aqui do que eu vejo de positivo na temporada do Flamengo e o que foi de negativo na temporada do Flamengo. Mas o Flamengo foi campeão de 2 títulos. O Dorival Júnior também foi campeão de 2 títulos e no final fizeram avaliação negativa do trabalho dele, do futebol apresentado do Flamengo. Então, por que raios o Flamengo agora tem que avaliar o futebol do time que o Filipe Luís treina positivamente, sendo que não tem nada de positivo? Ganhou porque a qualidade dos caras é melhor, o individual dos caras foi melhor, né? Mas dizer que o Flamengo apresentou um grande futebol na temporada, quem fala isso aí não passa de Filipetes, né? As Filipetes, né? Então assim, eu não sou de mudar minha opinião, meu pensamento é um só. Como eu falei lá atrás, eu volto a repetir, independente se ganhasse títulos ou não, eu não renovaria com o Filipe Luís, né? Eu não renovaria. Um treinador que sem o Arrascaeta e sem o Jorginho, ele tem 41% de aproveitamento, a porcentagem de aproveitamento do time no comando do Filipe Luís só é maior quando tem Jorginho e Arrascaeta. Sem esses dois o time cai o rendimento. Sem esses dois aí ele não consegue extrair o melhor dos caras que entram ali no lugar de Arrascaeta e do próprio Jorginho. Então assim, um treinador que tem 41% de aproveitamento e depende exclusivamente do Arrascaeta e do Jorginho ali na volância, isso aí não é treinador. Isso aí não é treinador. A qualidade do time do Flamengo que é o grande diferencial. O Filipe Luís hoje tem que agradecer mais aos jogadores, né, pelos títulos que ganhou, do que a torcida ficar agradecendo o Filipe. Eu não tenho que agradecer a Filipe Luís, não. O Filipe Luís já mostrou em muitos momentos da temporada que é fraco, que é um treinador fraco, se perde por causa das suas convicções. É verdade que nos últimos jogos ele deixou de lado as convicções mais por pressão ou medo de dar merda e acabar sobrando para ele, onde as críticas já eram muito pesadas e ele teve que tirar o corpo de lado com o tal do Prata, né? Não é à toa que ele nem sequer botou o Prata mais nos últimos jogos, veio botar no segundo tempo. E ainda assim, quando colocou no segundo tempo, estragou o time totalmente. Porque é um jogador a menos, é um cara que não agrega nada. Eu espero que nesse Mundial de Clube ele não venha com Royal e nem Prata. Espero que ele suma com esses caras aí. Nem sequer pense em colocar esses caras no decorrer do jogo. Porque colocar Prata e colocar Royal é pedir para perder o jogo. Então assim, ganhou, ok, foi positivo esse ponto. O Flamengo foi campeão, 2 títulos importantes. Mas não vamos esquecer os perrengues que o Flamengo sofreu na temporada. Não podemos ser hipócritas agora porque ganhou, vamos empurrar a sujeira para baixo do tapete. Não é assim que a banda toca não, patrão. Porque o Filipe Luís, ele tá grandão. E se ele já tinha convicções, sendo um treinador, para mim um treinador comum, não vejo nada de excepcional no futebol do Flamengo. Não vejo nada. Vi muita gente revoltada. O Filipe não ganhou como melhor técnico do campeonato. Mas não foi o melhor. Mas não foi. Vocês queriam que a CBF lá, os caras lá, desse o prêmio de melhor técnico para um treinador que é o Pardal convicto?
O melhor treinador da Série A foi o Rafael Ganes, lá do Mirassol. Ponto. Ponto. Não adianta acharem ruim. Não adianta. O melhor treinador da Série A do Campeonato Brasileiro foi o Rafael Ganes. Não foi o Felipe Luiz. Não foi o Felipe Luiz. E para mim, acertaram e cheio. E o Rafael Ganes já era o melhor treinador da Série A. Desde o primeiro turno. Pelo trabalho que ele já vinha fazendo no Mirassol. Então assim, para mim foi certo, foi acertada. O melhor treinador da Série A foi o Ganes. O Reinaldo foi o melhor lateral esquerdo. A galera fala muito de Alexandre. Ok, Alexandre joga muito, mas o Reinaldo, cara, gols, assistência, isso aí conta muito. O Alexandre não é um lateral de fazer muitos gols. Ele é mais de dar assistência, dar passe, defender bem, ataca bem, mas não é um cara que faz muitos gols. O Reinaldo é um cara que bate os pênaltis oficiais lá do Mirassol, cobra falta muito bem, enfim, um lateral completo, né? E jogou muita bola mesmo no Brasileirão. Então, para mim, mais do que merecido ser eleito o melhor lateral esquerdo do Campeonato Brasileiro. E o treinador dos caras, mais do que merecido. Não tem essas peças que o Felipe Luiz tem, mas conseguiu extrair o melhor dos caras. E se ele tivesse um Arrascaeta no seu time, um Pedro no seu time, um Bruno Henrique no seu time, ou até um Cebolinha, era capaz até do Mirassol ser campeão. Era capaz até do Mirassol ser campeão. Primeiro pelo técnico competente que ele é. Um cara que não tem essa de convicção, de falar eu. Felipe Luiz se perdeu totalmente. Entendeu? Se perdeu totalmente. Eu não sou a favor da renovação de contrato dele. Falei isso lá atrás, antes do Flamengo ser campeão. E mantenho o meu posicionamento. Para mim, não tem que renovar. Tá? Não tem que renovar. Deixa ele seguir a vida dele. Se o BAP for uma pessoa de pulso firme, vai dizer, ó, o que nós oferecemos é isso aqui. 1 milhão, mais um ano de contrato e pronto. Você quer? Não, não quero não. Tchau, obrigado. Não tem que estar, o Flamengo não tem que ficar, como é o ditado que diz? O Flamengo não tem que ficar convencendo o treinador a ficar, não. Não tem que ficar convencendo nem treinador, nem jogador a ficar no Flamengo, não. O Flamengo tem que ser firme e forte no seu posicionamento. O que nós pode pagar esse valor, os anos de contrato é esse. Se por metas batidas a gente até acrescenta aqui um adicional e pronto, não tem que ficar negociando, não tem que ficar com isso não. Entendeu? Porque não é o Flamengo que precisa do Felipe Luiz, é o Felipe Luiz que precisa do Flamengo. O pensamento tem que ser esse. A mesma coisa aos jogadores. Não quer, tem jogador importante no time, tá perto de acabar o contrato. Não é o Flamengo que precisa deles, não. Porque jogador tem vários aí no mercado para você contratar. Treinador tem vários aí para você contratar. Então são eles que precisam do Flamengo. Não é o Flamengo que precisa deles, não. Não é. Porque eles podem até ir para outro clube amanhã. Mas não vai ter a mesma qualidade que o Flamengo tem a oferecer a eles. Esse é o grande diferencial. O Felipe Luiz pode até ir amanhã para um Cruzeiro da vida, para um Palmeiras da vida, para onde ele quiser. Mas ele não vai ter a mesma qualidade de elenco, a mesma paciência que a direção do Flamengo teve com ele. Não vai ter. Porque se ele comete esses erros que ele cometeu aqui no Flamengo, em qualquer outro clube, a torcida de outros times vai pedir a cabeça. A do Flamengo passou a mão na cabeça do Felipe Luiz e muitas vezes, porque tem parte da torcida que o considera como ídolo. Eu não considero esse cara como ídolo. Para mim foi um pipoqueiro como jogador, já era fraco, uma avenida, né, e como treinador já era um paneleiro também. Vamos lembrar aqui que ele era um paneleiro, né? E como treinador ele mostra que ele é um tal do Pardal convicto. O Pardal convicto, onde em muitos jogos do campeonato ele fez força para o Flamengo não ganhar os jogos, por causa das convicções burras dele. Então assim, para mim, para resumir aqui, eu sou contra a renovação do contrato dele.
já era antes, mantenho o que eu falei. Sou contra a renovação do contrato dele. Se o BAP tiver, se o BAP for um cara pulso firme, oferece o contrato, tá aqui o contrato, o que nós pode pagar é esse. Quer? Quero não, obrigado, tchau, Felipe, bye, tem quem quer, se você não quer, tem quem quer, entendeu? Tá se achando a última bolacha do pacote. Não valorizaram o Dorival Júnior, volto a repetir, 2022, o Dorival veio, salvou a pele da temporada do Flamengo, tava indo ruínas abaixo, tinha até torcedor na época dizendo que o Flamengo ia cair, para você ver o nível da torcida, de parte da torcida, um desespero, porque o Flamengo estava ali. Dorival veio, arrumou a casa, o Flamengo começou a ganhar os jogos, subiu na tabela do Brasileiro, aí fomos passando na Libertadores, eliminamos o Tolima, pegamos times fortes, o Vélez Sarsfield estava numa fase esplêndida, mas o Flamengo não tomou conhecimento, atropelou lá e ganhou em casa com 4 gols do Pedro, né? Pegamos o Atlético Paranaense na Copa do Brasil, eliminamos eles, fomos campeão da Libertadores de 2022 e ganhamos a Copa do Brasil, e por pouco não ganhamos o Brasileiro porque abriram mão do Campeonato Brasileiro daquela época. Mas se tivesse focado um pouquinho mais, a gente teria sim condições de ser campeão até brasileiro naquele ano. O Dorival veio, salvou a temporada, encheu o Flamengo de dinheiro, né? Porque ganhou os títulos ali, querendo ou não, salvou a temporada do Flamengo. Ganhamos 2 títulos e os caras fizeram avaliação que o futebol não era positivo. Ah, vão pro raio que o parta, rapaz. O cara salvou a temporada e falaram que o futebol não era positivo. Aí positivo tava antes, né? Com Paulo Souza, com Vitor Pereira, né? Com esses aí tava positivo. Flamengo ruínas abaixo. O cara salvou a temporada do Flamengo 2022 e avaliaram que não era positivo em questão do futebol. E o BAP tava lá. E ele condiz com o que fizeram na época. Porque se ele não condissesse com o que fizeram na época, ele teria dado uma opinião ali contrária, né? Então assim, sacanearam o Dorival. E por que raios agora tem que ser bonzinho com o Felipe Luiz? Não tem que ser bonzinho não, meu amigo. Não tem que ser bonzinho não. Beleza, ele tá ganhando um salário abaixo porque começou na... Beleza, ok. É válido você oferecer um contrato para ele, mas não tem que estar tratando ele como rei, não. Não tem que estar tratando ele como o melhor treinador do Brasil nem do mundo, não. Porque não é. Felipe, quer ficar? Ó, o que nós pode pagar é isso aqui, ó. Tá aqui o papel, o que nós paga. Oferece aqui, manda o seu empresário ler. Tá aqui a caneta. Se você quiser ficar, você pega a caneta e assina e fica. E a gente oficializa nas redes sociais. Tira aquela fotozinha básica, nós oficializa na rede social. Você não quiser ficar, muito obrigado pelos serviços prestados e muito bem pagos. O Flamengo não te deve nada, você não deve nada pro Flamengo. Tchau e vida que segue. É assim que tem que agir. É assim que tem que agir. Não tem que ficar perdendo tempo, não. Não tem que ficar perdendo tempo, não. Só quero no Flamengo quem quer o Flamengo. Quem não quer ficar no Flamengo e só faz, vamos dizer assim, um cara que se diz rubro-negro, que nem ele. Beleza, aceitou um salário abaixo. Ganhou praticamente tudo. Se ganhar o Mundial aí, zerou o game aqui no Brasil. Beleza, ok. Né? No seu primeiro ano aí, ganhou títulos importantes. Né? Isso aí tá lá no currículo dele, ninguém vai mudar. A gente pode questionar o futebol, mas no currículo dele tá lá. Tá lá, ganhou. A gente pode questionar o futebol. Foi abaixo. As pardalices dele, isso aí é tudo questionável, a gente questiona, né? A gente entra para avaliação do trabalho dele, certo? Então, para não dizer que a pessoa está sendo ingrato, como vai ter pessoas que vai falar isso, e o Flamengo está sendo ingrato um caramba, rapaz. Ingrato um caramba. O Felipe Luiz, tudo que ele fez até aqui no Flamengo, ele não fez de graça.
Ele tem um salário baixo, mas tem. E outra, foi ele que quis o salário que ele estava atualmente, que ele está atualmente. Foi ele que pediu esse salário atualmente, no começo, né? Quando ele aceitou ser treinador. Então isso aí não é culpa do Flamengo, aí foi uma decisão dele. Agora ele tem a oportunidade de seguir no Flamengo. Ele tem a oportunidade de seguir no Flamengo. O Flamengo ofereceu o contrato, ofereceu um salário de 1,5 milhão, mais ou menos isso. Estão querendo 2,5. Tá louco? Tá maluco? Não é treinador para ganhar esse nível de salário, não. Não é. Para mim não é. Para mim não é. Para mim ele já tá se achando. Se ganha hoje 300 mil, 400 mil, tá abaixo. O Flamengo oferece 1,5 milhão, uma valorização de quase 900%. E o cara ainda tá achando ruim. Então assim, bye, tchau, adeus, boa viagem, vá com Deus, como diz o Nilson. Como diz o Nilson, Roberta Miranda pra você, Felipe. Roberta Miranda pra você. Se não quiser ficar, tchau, já vai tarde. E leva o prata, leva o prata junto e o Royal. Pode levar esses dois aí, né? Leva o Juninho também, que foi contratação sua, que você pediu, né? Leva o prata, seu amiguinho, né? Seu amiguinho e o seu amiguinho Royal. Pode levar. Esses três aí você pode levar, entendeu? Se não quiser ficar, meu amigo, não quiser aceitar o que o Flamengo ofereceu, tchau e boa viagem. Essa aí é a minha opinião aqui do canal Crônica Esportiva RN. Aqui eu vou defender o CRF, não vou defender treinador nem jogador que fica querendo extrair o máximo de dinheiro do clube, não. Aqui não, patrão. Aqui eu não defendo essas pataquadas, não. Até porque eu vi muita gente, eu não estou participando de live de ninguém praticamente. Ainda passei lá na live lá do meu amigo Nilson, mas eu não parei com muitas lives, eu não vou em muitos canais mais, não vou, porque dá nojo ver o pensamento de muitos, dá nojo. Eu respeito a opinião de todo mundo, mas dá nojo, sinceramente. Tem canais que esbravejam ódio por certos jogadores que estão no Flamengo. Uma coisa é você não gostar, outra coisa é toda live você citar o nome do cara. Outra coisa é toda live você citar o nome do cara e com aquele ar de ódio, como se os jogadores fosse, vamos dizer assim, tivesse fazendo alguma coisa de ruim assim para a vida da pessoa. A gente pode avaliar o que eles fazem dentro de campo. A gente pode avaliar o futebol do Prata, que é horroroso o futebol do Prata. A gente pode avaliar o futebol do Juninho, que é um futebol abaixo. Não é jogador para nível de Flamengo. Do Michael, que eu gosto até do futebol do Michael, viu? Eu gosto. Mas tá abaixo, tá péssimo. Errando tudo. E hoje o Flamengo subiu o sarrafo, subiu o nível. Então já não cabe mais esses jogadores. Michael, Juninho, Prata, Royal. Mas há canais que exagera. Sabe? E esse tipo de coisa faz mal até para a vida da gente. E eu não quero isso. Então assim, eu me afastei de muitos. Meu canal daqui para frente, meu canal sempre foi solo, sempre fui sozinho. No meu primeiro canal, eu cresci o meu canal sozinho, não pedi ajuda a ninguém. Eu tive capacidade de subir o meu canal, que foi o antigo Análise Rubro-Negra, e por causa de invejosos, eu perdi o canal. O canal foi deletado, foi removido do YouTube. Criei um segundo canal e estava crescendo novamente sozinho, já estava com quase 1.000 inscritos em menos de um mês. E perdi novamente. E fui perdendo mais outro, por causa da inveja, por causa de pessoas ruins, que eram atrasos na vida. E aí eu comecei a me afastar de muita gente que não faz falta nenhuma, que nunca agregaram nada para mim.
Nunca agregaram nada, pelo contrário, são os sangue ruins. Eu me afastei de muitos. O único amigo meu ainda durante esse tempo que sempre esteve presente nas minhas lives, a gente fez uma parceria, foi o Nilson. Até hoje a gente tá aí, a gente faz live, eu ligo pro Nilson, o Nilson às vezes liga para mim, a gente conversa. Então o único ali que, né, permaneceu, gente boa demais, o Nilson. Um abraço aí pro Nilson, que monetizou o canal dele. Graças a Deus deu tudo certo, né, Nilson? Um abraço aí para você. Sucesso aí no canal Franilson. Então o Nilson foi um dos poucos ali que permaneceu, me ajudando, me apoiando. Eu quero pessoas que incentive, que ajude, que queira me ver crescer assim como eu quero ver eles crescer. Não pessoas que ficam com raiva quando vê a gente crescendo e começa a defamar os outros. Ah, não vá no canal fulano não, não vá no canal ciclano não. Nem teve muitos por aí. Né? Tem um idiota ali que, um tal de Chocodrão, um idiota, um cara completo idiota, sabe? Ele se diz Flamengo, mas na verdade ele não passava de um Wesley Zete, né? E o cara defamava aí vários canais, o canal dele estacionou, estagnou, não cresce, não cresce, porque o cara é um puro suco de inveja, mas segue o fluxo. Então assim, eu acho que é válido as críticas com relação ao treinador, a jogador, a tudo. Agora você não pode esbanjar ódio. Você não pode ficar falando comentários de ódio. Que nem um grande exemplo é o Pedro. Há pessoas que não gostam do Pedro, por incrível que pareça. Há pessoas que não gostam do Pedro. Se o Pedro faz um gol de elástico, um golaço, diga-se de passagem, ah, não sei o que, bababá. Pedro faz um gol de classificação de Copa do Brasil, ah, bababá. Sempre menospreza o que o Pedro faz com a camisa do Flamengo. Aí os caras ficam aí fazendo campanha para Gabriel Barbosa voltar pro Flamengo. Aí me diz, tem como eu dizer que esses tipos de pessoas são flamenguistas? Não são. Não são. Não são. Eles torcem para Gabriel. Eles torcem para Gabriel. Eles não torcem para o Flamengo. Eles não torcem para o Flamengo. Aí os caras, não sei o que, o Danilo. Pô, o Danilo tem 35 anos, 36 mais ou menos. Alexandre já tem uma certa idade avançada. Os caras acham que esses caras aí vão render. Vão render ano que vem, depois. Não vai. A tendência é que a cada ano vai cair mais o rendimento. E os mesmos que defendem eles hoje, ano que vem, se os caras não conseguirem atuar igual fizeram esse ano, qualquer derrota ou perca de título, os caras vão sentar o aço na diretoria, vão sentar o aço porque renovou com o Felipe, porque o Felipe mantém o Alexandre, porque o Felipe mantém o Danilo. Vão reclamar se o Léo Ortiz ou o Léo Pereira aceitarem alguma proposta da Europa. Vão reclamar porque o Felipe Luiz vai manter as suas convicções e agora que ele está grandão, ele vai manter mais ainda as convicções dele e parte da torcida vai ter que pegar a língua e socar naquele canto, não vai poder falar, né? Porque já estão vendo como é que o Felipe Luiz é, um pardal convicto. Eu não quero esse tipo de treinador aqui. Se ficar, eles que têm a caneta, mas eu estou no meu direito de dar minha opinião. Então assim, para resumir, precisa de uma reformulação, precisa sair jogadores que não agrega nada com a camisa do Flamengo. A minha lista eu já falei aqui, volto a repetir, falo quantas vezes for preciso. Prata, Royal, Juninho, Michael, o Alan. Precisa aliviar essa folha salarial. O Bapo falou aí investir 1 bilhão. Você tá ficando maluco? Tá ficando doido da cabeça, o Bap? 1 bilhão de reais, você tá ficando doido? O Flamengo precisa aliviar essa folha salarial, precisa se livrar desses jogadores sanguessugas que tem no elenco do Flamengo. Você querendo gastar mais dinheiro,
É só manter o trabalho, que vem sendo feito. Se o Filipe Luiz não quiser ficar, busca um outro treinador. Acho que perderam a grande oportunidade de já ter ido acertar com outro treinador. Filipe Luiz está se achando muito. Eu não teria perdido esse tempo todinho que perderam. Já teria acertado com o Luiz Castro, que vai ser treinador do Grêmio. Se fosse para trazer um português, só tem 2 portugueses que hoje eu queria no Flamengo. 2, somente 2. O primeiro, Jorge Jesus, e o segundo seria o Luiz Castro. Baita treinador, um baita treinador. Mas pelo jeito ele vai lá pro Grêmio. Vai ser treinador do Grêmio. Então, eu faria uma proposta pelo Rafael Ganes do Mirassol. Falo isso já há um tempo, né? Desde o primeiro turno que eu venho elogiando o Rafael Ganes pelo trabalho dele. Eu vi um podcast dele, ele falando que até quando o Mirassol tá ganhando de 2-0, ele fica puto com os caras. Os caras cometem erro e ele fica puto. Isso porque tá 2-0. Então acho que falta esse tipo de treinador para manter a pegada, para não deixar os caras que estão em campo se acomodar. Falta isso. O Filipe Luiz não é esse nível de treinador. Prova disso que ele começou a receber críticas, aí tá tentando mudar o seu perfil, mas vocês, como vocês veem aí na TV, não é realmente esse tipo de treinador. Aí ele, não sei o que, dá showzinho. Quer dizer, então que o Jorge Jesus dava showzinho? Então assim, nem ele mesmo sabe o que fala. Filipe Luiz. Então, meus amigos, eu acho que o Flamengo não pode cometer alguns erros que cometeu essa temporada, não pode cometer ano que vem. E para mim um deles não pode perder muito tempo com a renovação de Filipe. Se não quiser ficar, bye, tchau, obrigado. E vida que segue. Tem que sair jogadores. Eu sou contra a saída do Matias Vinha. Sou contra. Tá? Sou totalmente contra. Acho que deixar o Matias Vinha sair do Flamengo vai ser um dos maiores erros que vão cometer para 2026. Para mim hoje ele está à frente do Ayrton Lucas. E não descartaria em hipótese alguma o Matias Vinha. Para mim o Alexandre não vai aguentar jogar a temporada toda, 2026. E acho que nós vamos precisar de sangue novo nessa lateral esquerda. E eu acho que o Matias Vinha tem sim futebol para ser titular da temporada de 26. Se for para se livrar de um dos 3, eu me livraria do Ayrton Lucas. Eu não me livraria do Matias Vinha. Para mim, o Ayrton Lucas hoje é o que está mais abaixo. É o que está mais abaixo com relação ao futebol. Primeiro que ele não é lateral esquerdo. A qualidade dele é mais ala esquerda. E segundo que o Flamengo não joga com 3 zagueiros. Então, terceiro de tudo, ele é incompatível ao estilo de jogo do elenco do Flamengo. Então, se fosse para se livrar de um dos laterais, eu me livraria do Ayrton Lucas, emprestando ele para algum clube. Não venderia, nem nada, emprestaria ele para algum clube. Com passe fixado, por exemplo, se ele fosse bem, recuperaria metade da grana ali ou praticamente lucraria alguma coisa em cima dele. É novo, tem o que, 27 para 28 anos, então acho que ainda vale ali seus 30 milhões de reais. O Flamengo pagou o que? Quase isso aí, praticamente. Né? E o que o Flamengo lucrasse com ele estava ótimo. O Flamengo comprou ele com 24 anos, ele já tem 28. Então assim, para mim seria um grande negócio o Flamengo já fazer uma reformulação. Precisa sim trazer um camisa 9, mas o camisa 9 não é Caio Jorge, que nem tem muita gente falando. Caio Jorge pipocou nos jogos grandes. Tem gente aí que fala do Pedro, e esses mesmos aí ficam pedindo Caio Jorge, que pipocou nos jogos grandes do Cruzeiro. O cara pipocou. Os caras ficam pedindo Caio Jorge. Caio Jorge pra mim não é o camisa 9. O menino lá, o Marcos Leonardo, e tem o Evanilson, lá do Porto. Dos 3, para mim, o Marcos Leonardo era o que mais se encaixaria aqui no Flamengo, para ser o reserva. Titular, dificilmente. Mas para ser um reserva de luxo, tava ótimo. Para mim o Pedro continua sendo o melhor centroavante.
das Américas, titular e titular absoluto desse time aí. Cebolinha. Eu acho até que seria até um ponto positivo renovar com o Cebolinha por mais 2 anos ou 1 ano. Mantendo o mesmo valor do que ele ganha, a mesma coisa que ele ganha. Só ampliar o contrato dele ali por mais 1 ano, ou se ele jogar 60% dos jogos, renovação automática por mais 1 ano. Eu acho que daria para fazer um contrato desta forma, deste modelo. Se ele aceitasse, bem, ficaria aí no Flamengo aí e ter mais oportunidades, né? Samuel Lino, se chegasse proposta, eu sou a favor de vender. Se chegasse alguma proposta para o Samuel Lino, o Flamengo se livrasse dele, para mim não me convence. Não me convence. Vão me desculpar, mas para mim não me convence. É novo. Eu acho que quanto mais rápido o Flamengo vendesse, se chegar alguma proposta, pelos valores que o Flamengo pagou, se o Flamengo vendesse, para mim estava tudo certo, porque até agora, para mim, ele não me convenceu em nada, esse cara. Nada. Prata, dá de graça. Esse aí dá de graça. Esse aí dá de graça. Esse aí você dá de graça. Esse aí você chama ele, conversa e rescinde amigavelmente. Paga para ele ir embora. Esse aí eu sou a favor do Flamengo pagar para ele ir embora. Para ele sumir do Flamengo. Esse aí não serve de nada. Royal, mesma coisa. Paga para ele ir embora. Paga para ele ir embora. Não quer gastar 1 bilhão, BAP? Não quer gastar 1 bilhão? Faz o seguinte, paga para Royal e para Prata ir embora do Flamengo. Pronto. Você não quer gastar 1 bilhão? Paga para esses caras aí, pega um valor ali, negocia, usa eles como moeda de troca, alguma coisa tem que ser feito. Mas se livra desses caras, esses aí são uns atrasos. O Prata é um atraso, atrapalha todo mundo ali, né? Sem contar, saiu fugido lá do último país que ele jogou. Teve um país aí que ele jogou, foi na França. Saiu fugido, entre aspas, né? Modo de falar, porque vivia fazendo racha, pegando racha. E lá é proibido, né? Então o Prata é um descompromissado por onde passou. O Prata não tem nem 30 gols na carreira e atrapalha qualquer time que ele vai, ele atrapalha. Então se ele é um cara que atrapalha, não agrega nada, é um zero à esquerda, por que diabos o Filipe Luiz insiste com um jogador que nem esse? Então assim, por causa dessas coisas, eu falo para você, eu não queria ver Filipe Luiz aqui não. Eu não queria não. Eu não queria de jeito nenhum ver o Filipe Luiz para a temporada de 2026, justamente por causa dessas pataquadas que ele comete. Em 2026 a gente tem que manter a pegada. Aí as pessoas falam, o Flamengo tem que ganhar mais 4, o Flamengo tem time para ganhar mais 4 Libertadores, 4 Copa do Brasil, 4 brasileiros. Os caras são uns emocionados. Aí são uns emocionados, acham que é só assim, chegar e ganhar. Não é assim não. Não é assim não. Acho que tem que sim. Time para ganhar mais título ano que vem, tem. Mas precisa fazer uma reformulação, precisa limpar, dar uma restauradas ali nas folhas salarial, se livrar de alguns encostos, sanguessugas, trazer algumas peças mais novas e de mais qualidade, manter o plantel mais organizado, e aí sim a gente vê o que é que vai dar ali no Campeonato Carioca, Recopa Sul-Americana, Campeonato Brasileiro, que seria mais para essa competição, voltar a ganhar novamente. Eu quero ganhar novamente o Brasileiro ano que vem. E ganhar novamente a Libertadores e possivelmente brigar ali pela Copa do Brasil, né? Então assim, tem que fazer um planejamento. Nós não temos muito tempo para isso. A diretoria já tem que estar já fazendo aí as papeladas. Fala-se num tal de Gabriel Brazão, goleiro do Santos. Eu vou dar minha opinião aqui. Para mim, eu não traria ele, goleiro fraco. Não sabe jogar com os pés, tá? Não sabe. E seria jogar dinheiro fora, porque no primeiro erro que ele cometesse, a torcida ia pegar no pé dele. E outra, para mim, não é goleiro para nível de Flamengo. Eu já não acho o Rossi goleiro para nível de Flamengo, vou achar Gabriel Brazão. Então, de sacanagem. Então, assim, for para trazer Gabriel Brazão, que fica um garoto da base mesmo, que já é nosso cria. Já é nosso cria, deixa ali no banco de reserva e pronto.
não vai mudar nada. Trazer um cara inexperiente, um goleiro inexperiente para ficar na reserva ali, não vai botar pressão nunca para cima do Rossi. Ou traz um goleiro top, melhor do que o Rossi para ser titular, ou não traz ninguém, ou não traz ninguém. Ou não traz ninguém. Então assim, para mim vai ser mais um erro para 2026, se contratar Vitão, Gabriel Brazão, já começa errado. Vitão para mim não é zagueiro para Flamengo, vocês vão me desculpar. Agora tem um zagueiro lá no PSG, que ele está encostado, o Beraldo, aquele ali, se o Flamengo consegue trazer, aquele ali sim é reforço para vir ser titular. Caso haja uma saída do Ortiz, que hoje está mais fácil o Ortiz sair, porque é mais novo que o Léo Pereira. Fala-se muito no Olympiacos da Grécia, que é o Léo Pereira, balela. Agora o Léo Ortiz sim, tem clube se interessado na Premier League. Galera, vai sair muitas especulações e muitas fake news, tá? Falando até que tem clube querendo prata, tudo fake news, mentira. Nenhum clube quer essa porcaria, não. Nenhum clube quer esse cara, não. Então, assim, muitas fake news que vai sair, tá? Então, tomem cuidados. Fala que tem clube querendo o Royal. Queria muito que fosse verdade. Que quisesse realmente o prata, que quisesse o Royal. Gostaria que fosse verdade essas notícias, mas é tudo fake news. Entendeu? Infelizmente é tudo fake news, não dá para acreditar não. Bom, galera, essa aí é a minha opinião. Só para recapitular, não renovaria com o Filipe Luís. Sou a favor de que se livrem do Prata, do Royal, Juninho, Michael, Alan. Sou a favor, se livre desses caras. Para mim não agrega nada. Entendeu? Sou contra as contratações de Gabriel Brazão e Vitão. Para mim são dois jogadores medianos. E não perderia tempo contratando esses caras. Para mim eles não têm futebol para vestir a camisa do Flamengo. Até porque o Flamengo hoje está em outro nível, está em outro patamar. E o futebol desses caras aí para mim está muito abaixo do que o Flamengo hoje exige. A exigência, a excelência, vou usar uma palavra aqui do Renier. Hoje esses jogadores aí estão abaixo da excelência do que é exigido durante a temporada rubro-negra, né? Assim como eu já acho de Royal, de Prata, Juninho, de Michael, esses caras aí para mim estão nível abaixo. Esses caras são jogador nível Série B, nível Série C. O Prata é nível Série Z. O Royal, idem, né? Idem. Bom, galera, um forte abraço a todos, né? Saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Eu defendo o CRF, não CPF. Valeu!